Bom, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos estar olhando para a lição número 11 da nossa revista. Sai na lição 10. Vamos estudar hoje o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Nossa, com essa coragem todinha. Meu Deus do céu. Coragem. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Êxodo capítulo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12 é o nosso texto base. Não só ele, mas tem outros 3 textos que serão base da nossa lição hoje. Então, Êxodo 20, 12 vai dizer: honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por que tu tá todo desconfiado, velho? Vai, Senhor. Tu não sabe. Vai, Senhor. O bicho já chega alterando, mano. Como você tá chovendo mais? Esse bicho chega alterando, velho. Tá fazendo barulho, é? Alterando aqui. Acho ruim. Da próxima vez eu vou. Por que tô diferente? Me diga. Fica melhor. Ele chega assim. Tá bom. Ele chega com a cara de assustado primeiro, né? Ele chegou assim. Aí você tá devendo alguém. É exagero. O casamento agora tá devendo. A pegar se soltou. Misericórdia. Efésios capítulo 6, verso 1 e 3. Faz o quê? 6, 6 ou 3? 1 e 3. Efésios 6, do verso 1 ao verso 3, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E o terceiro texto é o de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, 20. Colossenses 3, 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então vamos orar para a gente dar início. O menino que chegasse já alterando. Tu já ora. Pai, Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom e a misericórdia para sempre. Te agradeço porque o Senhor permitiu que chegássemos aqui para ouvir a tua palavra. Abençoamento de Mateus, que ele venha expor, Senhor, a tua palavra da maneira que possamos entender, abra nosso entendimento, que o Senhor Espírito ilumine nossas vidas, agora e agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que o quinto mandamento do honrar pai e mãe é um mandamento que muitas vezes ele é mal compreendido, certo? A gente às vezes acaba reduzindo muito o significado desse mandamento, como tipo honrar pai e mãe somente obedecer ao pai e à mãe quando eles mandam fazer alguma coisa, certo? Mas tem muito mais coisas por trás disso daí. Não é raro a gente ver nos noticiários, né, reportagens, notícias que falam de pais, aliás, de filhos que tiraram a vida dos pais, né? Teve um caso polêmico, marcante na história do Brasil, que foi da Suzane Richthofen, que agora virou filme, né, pela Amazon Prime. São 2 filmes, um contando a história dela, outro contando a história do irmão. Né? Fora esse caso aí, vira e mexe, aparece algum caso relacionado a essa questão de filhos que acabam, por alguma razão, matando seus pais, certo? Então, o que a gente percebe quando a gente olha para o quinto mandamento e olha para o nosso tempo é que geração após geração,
o desafio de obedecer o quinto mandamento, ele segue de pé, certo? Cada vez mais a gente tem filhos desobedientes, filhos que não honram o pai, filhos zombadores dos pais, né? E esse mandamento ele precisa ser lembrado e ele precisa ser entendido. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o que é honrar pai e mãe, por que é essa exigência tão difícil da gente cumprir, certo? Nós que somos filhos. Vamos compreender, né, a questão de bênção e maldição proclamada sobre os filhos em relação a este mandamento e tomar como exemplo o próprio Jesus acerca disso daí, entender o que é honrar, certo? O quinto mandamento, gente, ele vai marcar a transição da lei, tá? Como assim a transição da lei? Até então, nós estudamos nos 4 primeiros mandamentos as leis que tratam da relação homem e Deus, certo? Ou seja, é a nossa responsabilidade para com Deus. Não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado, o dia do descanso, tá? Só que agora no quinto mandamento, e aí, Mateus? Agora no quinto mandamento, eu me sinto no multiverso, velho. Tá ligado? Pior que lá na empresa tem mais 3 Mateus. Tem eu e mais 3. Inclusive tem um que é Mateus Araújo. Aí todo mundo começou a perguntar se Mateus tinha voltado a trabalhar lá. Agora tu bota a cadeira no lugar. Não merece. Então, o quinto mandamento ele marca essa transição aí, tá? Do relacionamento vertical para o relacionamento horizontal ali. Só a título de curiosidade, geralmente não, condicionou-se de que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, porque uma tábua era os mandamentos em relação a Deus, e na outra tábua era o relacionamento em relação aos homens. Porém, historicamente, quando a gente olha o contexto ali do Antigo Oriente Próximo, não tem nada a ver. Eram 2 tábuas, porque uma era cópia da outra. Então, em uma tábua estavam os 10 mandamentos e na outra também uma cópia dos 10 mandamentos. Tanto é que uma fica na arca e a outra fica à disposição do povo. Mas se convencionou que são 2 tábuas ali, uma da relação com Deus, outra da relação com o próximo. Para fins didáticos, tá de boas. Ninguém vai ser considerado herege por pensar dessa maneira, certo? O fato é que o quinto mandamento ele vai representar essa transição, certo? Veja que o primeiro mandamento, se a gente for levar em consideração essa questão das 2 tábuas, o primeiro mandamento ele é a base para a teologia da primeira tábua. Não terás outros deuses. Se eu não tenho outros deuses, eu não vou fazer imagens. Se eu não tenho outros deuses e eu honro a Deus como ele merece, eu não vou tomar o nome dele em vão e eu vou guardar o sábado. Já o quinto mandamento, ele não é o quinto mandamento por acaso não. Ele não foi colocado ali naquela posição, marcando essa transição por mero acaso, não. Ele foi posto ali justamente para ele servir de base teológica para a segunda porção ali dos 10 mandamentos, tá? Isso porque honrar pai e mãe é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo ele é construído. O pastor Tiago Guerra ele diz o seguinte: Deus deseja que a família seja o nosso primeiro hospital, primeira escola, primeiro governo, primeira igreja. Se não respeitamos a autoridade em casa, não respeitaremos em lugar nenhum. Então, se o cara não ama nem o pai, nem a mãe dele, não respeita nem pai, nem mãe, ele não vai respeitar ninguém na rua. Ele não vai respeitar chefe, não vai respeitar marido, não vai respeitar esposa, não vai respeitar professor. Certo? Então, o relacionamento com os pais é o primeiro e o mais importante dentro das relações horizontais. Isso porque ele vai moldar todos os outros relacionamentos, certo? É comum
Às vezes a gente associa aí uma pessoa que é educada, uma pessoa que é gentil, uma pessoa que é um bom aluno na escola, na faculdade, a uma pessoa que recebeu uma boa instrução, uma boa educação dos pais. Mesmo pais com algum tipo de limitação de estudo e tudo mais, mas sempre incentivando o filho a estudar, a tirar notas boas e tudo mais. Lógico, nós temos exceções, certo? Toda regra ela tem a sua exceção. Há casos de bons pais com filhos maus. E há casos de de maus pais com filhos bons, certo? Mas não é a regra, é a exceção. A questão é que Deus ele criou o mundo, ele criou todas as coisas para funcionar dessa maneira. A boa conduta de uma pessoa vai estar ligada ao modo que os seus pais lhe educaram e, consequentemente, ao modo como esta pessoa ela tratou os seus pais no decorrer da vida. O Catecismo de Heidelberg ele vai dizer o seguinte acerca do quinto mandamento: que eu tribute honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos que foram colocados em autoridade sobre mim, que me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência suas falhas, pois que é a vontade de Deus governar-nos pelas mãos dele. Uma coisa interessante em relação ao quinto mandamento, gente, é que ele só não diz respeito à questão da honra aos pais. Aliás, deixa eu reformular minha frase aqui. O quinto mandamento, ele só não é voltado à honra aos pais, mas à honra a qualquer tipo de autoridade. A figura máxima é a dos pais, porque tudo começa dentro de casa. Mas como eu falei, se você não honra os seus pais, você não vai honrar mais ninguém, né? O filho que dá na cara de um pai é o mesmo que vai dar na cara de um policial. Vai ser preso ou morto. Então, isso mostra que a relação com os nossos pais nos ensina o que é ter alguém com autoridade sobre nós. Nos ensina a ouvir as pessoas, a honrá-las e a fazer coisas que às vezes nós não queremos fazer. Eles têm a palavra final sobre nós e devemos confiar que eles sabem mais do que nós. Às vezes não. Mas preciso confiar nisso daí. Agostinho ele dizia que se alguém deixa de honrar os seus pais, haverá alguém que eles respeitem? Volto a repetir, toda regra tem uma exceção, tá? Então, é no nosso relacionamento com os nossos pais que nós aprendemos a viver com outras pessoas, tá? É nesse relacionamento que nós aprendemos que existem estruturas de autoridade no mundo. Quem nunca ouviu aí da sua mãe ou do seu pai que o mundo não gira em torno do seu umbigo? Você nunca ouviram isso não? Foi só o único velho daqui dessa sala. Então, os nossos pais, eles nos ensinam que existem estruturas de autoridade. Então, você não pode chegar por aí querendo fazer tudo que você bem entende, né? E eles são a primeira representação disso daí. É na família que a gente aprende sobre respeito, obediência, esperança, sobre amor, sobre proteção. Tudo começa dentro da família. É por isso que a família é uma das áreas da vida do homem que ela é mais atacada pelo diabo, pelas suas hostes malignas. Por quê? Porque a família é a base. É interessante que nos regimes totalitários da história, nazismo, comunismo, socialismo, todos eles tentam exercer o controle sobre as pessoas e um dos principais mecanismos que eles usam é fazer com que essas pessoas elas rompam o seu apego à família e tornem-se agora leais ao Estado. Na campanha de Adolf Hitler, ele sofreu muita oposição de alguns adultos, né? Principalmente pais que eram cristãos, pais judeus e tudo mais.
E um dos slogans da campanha de Hitler era: vocês podem não concordar com as nossas ideias, mas nós já temos os seus filhos. Por quê? Porque Hitler dominou as escolas. Tem um livro de um teólogo chamado Gary DeMar, que é quem controla a escola governa o mundo. Onde ele trabalha justamente essa ideia de que os governos totalitários, eles visam primeiro controlar as crianças e os jovens, fazendo com que eles rompam esse apego com a família e se tornem agora servos leais do Estado. Então, o poder do Estado e o poder da família estão muitas vezes de forma inversa nessa relação. Quando um sobe, o outro vai descer. Se você mantém uma lealdade a uma ideologia partidária, consequentemente a sua lealdade pela sua família vai cair, porque sempre vai ter um pai e uma mãe que vai se opor àquilo dali. O que a gente mais vê hoje em dia são filhos que aí abraçam a ideologia da esquerda, né? E o pai trabalhador que sabe como o sistema funciona, não concorda com aquilo e gera o quê? Briga, discussão. Aí o filho vai chamar o pai de careta. E por aí vai. Então, o quinto mandamento, gente, ele é muito maior do que simplesmente dizer aos filhos para obedecerem os pais quando eles mandam você tomar banho, escovar os dentes, ir dormir, estudar. Claro que isso é importante, tá? Se eles fizerem, mandarem fazer isso, faça, tá? O propósito ou o fim desse mandamento é a preservação da ordem civil, a qual Deus fixou em obrigações mútuas entre inferiores e superiores. A relação de pais e filhos é de um inferior com um superior. Foi assim que Deus estabeleceu, foi o padrão dele. Se você discorda desse padrão, resolva-se com Deus. É o que eu digo sempre. Deus, quando ele criou as coisas, ele criou um padrão. Homem como cabeça, mulher como adjuntora e filhos sobre a tutela dos dois ali. Então, discorda, fala lá com Deus. Foi ele que estabeleceu isso daí. Então, superiores são todos aqueles que Deus colocou com o propósito de governar e defender os inferiores. Então, vamos lá. Superiores que nós temos na nossa vida. Se você é casado, seu marido. Depois disso, seu pastor. Aliás, seus pais, seu pastor. Depois, as autoridades civis. No âmbito de trabalho, seu chefe. Se você não é casado, mora com os pais ainda, seus pais são seus superiores, pastor, se estiver na escola, seu professor, e depois as autoridades civis. Os inferiores são aqueles que Deus colocou sobre outros, para que possam ser governados e defendidos por eles. Entendam a questão de inferior não como um menosprezo, tá? É só uma questão de hierarquia mesmo. Civilizações, sociedades, culturas, países, eles não florescem desassociados da ordem social. Por isso, só que nós não vamos focar na nossa aula de hoje a questão envolvendo as autoridades civis, tá? Nosso foco hoje vai ficar dentro do lar, questão de pai e mãe. Quando nós olhamos o quinto mandamento, uma pergunta vem à nossa mente, ou pelo menos deveria vir. Certo, Mateus, o mandamento é importante. Ele é a base para a sociedade, a base para os demais relacionamentos. Mas por que desobedecemos o quinto mandamento? Lógico, isso aqui vai ser não só para o quinto mandamento, mas para todos os outros mandamentos, tá? Então, antes da gente entender o que é honrar pai e mãe de fato, na prática e tudo mais, a gente precisa entender o porquê que a gente desobedece, tá? E por que a Bíblia sempre nos faz lembrar desse mandamento, dessa importância de honrar
pai e mãe. Bom, a primeira razão pela qual nós desobedecemos pode parecer até óbvia, mas é o pecado. É o pecado. Quando a gente olha para Gênesis 3, quando o pecado ele entra no mundo, nós notamos que a queda do homem, ela foi uma tentativa do primeiro casal de ser independente de Deus. Eles queriam buscar a autonomia, eles queriam buscar a soberania. Então eles caem ali na conversa da serpente, de que se eles comessem, eles não iriam morrer, mas eles iriam se tornar igual a Deus. Então eles vão em busca dessa soberania e a autonomia, achando que iam ser livres, quando na verdade o que conseguiram foi apenas morte e escravidão. A queda acontece justamente quando Adão e Eva rejeitam a palavra de Deus, achando que poderiam ficar ilesos disso daí. Eles achavam que poderiam violar a palavra de Deus e não sofrer consequência nenhuma. Não se enganem. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, não se engane, que Deus não se zomba. Não pense que você vai violar a lei de Deus e vai sair impune. Não pense. Então, esse sentimento de rebeldia de Adão e Eva foi transmitido para nós através do pecado. Por causa de Adão e Eva, nós somos rebeldes. Quando a gente faz uma análise teológica a partir do relato da queda, a gente vai ver que o ataque da serpente sugere que Deus dá leis e exerce soberania para limitar a nossa liberdade. O que Satanás estava dizendo para Adão e Eva é: olha, vocês não passam de meros fantoches, meros escravos na mão de Deus. Vocês pensam que são livres, ele disse que vocês são livres, mas vocês não são livres. Esse tipo de ideia ficou enraizado no coração da gente. Depois da queda, o homem passou a se opor a tudo aquilo que limita a sua ação. Por isso que nós, como filhos, tendemos a ser rebeldes contra as ordens de nossos pais. Porque o pecado não deixa que a gente baixe a cabeça para alguém que está acima de nós. Naturalmente, nós somos pessoas que não gostam de leis. E parece que o brasileiro é o que não gosta mesmo de leis, né? Tem uma piadinha que eu vi uma vez, dizendo que tinha um lago lá, muito frio. Aí o cara fez uma aposta, disse: quer apostar comigo o que eu faço? Um japonês, um americano e um brasileiro nadar nesse lago aí congelante, o cara quer ver. Aí o cara chegou para o japonês e falou: olha, disseram que se você nadar nesse lago congelante aí, você vai ter uma longevidade, você vai viver bastante, vai ter uma saúde muito boa. Aí o japonês foi e mergulhou lá no lago. Aí chegou para o americano e disse: disseram que se você nadar nesse lago aí, você vai ser uma pessoa muito rica, porque o frio vai dar disposição para você trabalhar e conseguir dinheiro. O americano foi lá e mergulhou. Chegou para o brasileiro e disse: tá sabendo que é proibido nadar naquele lago? O brasileiro foi, mergulhou lá. Eu sei que foi sem graça, gente. Mas... só para entender que a gente não gosta de lei. Nós não gostamos que alguém diga para nós o que fazer e o que não fazer. Lembrei daquelas pegadinhas. Não olha. Não olha aqui, o cara. Pois é. Então, a gente acha que a gente pode quebrar as leis que são impostas sem sofrer qualquer consequência. E é interessante porque o quinto mandamento ele ensina justamente isso. O quinto mandamento, a autoridade que foi dada aos pais, nos ajuda a ter limites, né? A ponto de saber que se eu não obedecer uma lei, eu vou me quebrar na rua, né? Então, a queda, ela afetou todas as áreas que o Senhor Deus preparou para o homem atuar. Lembra lá dos mandatos que o Senhor deu ao homem? Que a gente já falou várias vezes disso. Os 3 mandatos. Quais são os 3 mandatos? Cultural, social e espiritual. Isso. Gente, não esqueçam disso. Nós temos... o Senhor, quando criou o Éden, quando criou homem e mulher, ele deu 3 mandatos para o homem desenvolver. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Tá?
Todos esses três mandatos eles foram afetados pela queda. Mandato espiritual, nossa relação com Deus foi afetada. Nós não podemos mais nos relacionar com Deus como no princípio. Mandato cultural foi afetado também. O trabalho tornou-se algo penoso para nós. A ordem de dominar e subjugar a terra agora não é mais em amor, mas com tirania. Por isso que a gente vê toda a degradação ambiental provocada pelo homem. E o mandato social também foi afetado por causa disso daí, por causa da queda. O mandato social é justamente o mandato da família. O homem vai deixar pai e mãe, vai se juntar à sua mulher, ser uma só carne, vai crescer e ter filhos. Então, eis a razão por que a gente não consegue obedecer bem o quinto mandamento. A capacidade de obedecer pai e mãe foi afetada pelo pecado. Homens e mulheres agora tornaram-se inimigos uns dos outros. A própria punição da mulher lá no Éden, a tua vontade será para teu marido. Não é que a mulher vai desejar o marido, não. O sentido ali do verbo é que a vontade da mulher sempre vai estar em choque com a vontade do homem. Ela não vai querer se submeter, ela não vai querer obedecer. E isso entrou em todos os relacionamentos. A nossa vontade sempre vai estar em choque com a vontade dos nossos pais. Segunda razão é porque não há temor de Deus no nosso coração. Por causa da queda, nós perdemos o temor. Quando o homem ele foi criado para que ele fosse um ser tel-referente, tá? O que é tel-referente? O homem ele foi criado para ter Deus como referência da sua vida. Deus como norteador de cada ação, de cada coisa. Então, todas as ações da vida humana deveriam ter Deus como o norte, como o norteador deles. Deus colocou um padrão no mundo, eu já disse isso aqui em outras aulas, em tudo que foi criado. Então, esse padrão de Deus foi justamente a tel-referência que Deus deixou. Nossa referência para ser um pai é Deus. A nossa referência para ser um filho é Deus. A nossa referência para ser um bom estudante é Deus. O problema foi que a queda tirou isso de nós. Tirou isso de nós. É interessante que o salmista, ele sempre trabalha essa questão da tel-referência quando ele usa o paralelismo da poesia para fazer referência à criação representando a glória de Deus. Então, na relação familiar, a gente tem essa mesma coisa. A gente perdeu essa tel-referência dentro da relação familiar. Então, as nossas relações agora têm como referência o próprio homem caído, o nosso eu. Então, sendo assim, o temor do Senhor já não existe mais nos nossos corações, tá? Então, quando a gente quebra o quinto mandamento, nós estamos demonstrando que nós não tememos a Deus. Lembrando que o temor do Senhor não é ter medo dele. Temor do Senhor é reverenciar, reconhecer e honrar Deus por quem ele é. Isso é o significado de temor. É o reconhecer quem Deus é o reverenciar o ser de Deus e é honrar a ele como ele merece. Nota, a quebra do quinto mandamento sempre vai implicar na quebra do primeiro e do terceiro mandamento. A queda do quinto mandamento sempre vai implicar na quebra do primeiro e do segundo mandamento, do terceiro mandamento. Porque quando eu quebro o quinto mandamento não honrando pai e mãe, eu não honro a Deus. Então eu quebro o primeiro mandamento, que é a questão da honra. Não terás outros deuses diante de mim. Então, se eu quebro o primeiro mandamento, eu estou dizendo que quem governa a minha vida sou eu mesmo. E o terceiro mandamento, que a gente viu na aula do terceiro mandamento, do não tomar o nome de Deus em vão. Então, quando eu ajo de uma forma que não condiz com a palavra de Deus, eu estou tomando o nome do Senhor Deus em vão. Então, um filho, estou falando no contexto de crente, tá, gente? Então, um filho crente que ele quebra Eita, Davi fez uma pergunta aqui. Peraí, Davi, respondo já. Vi agora só.
Então, quando o filho ele quebra o quinto mandamento, o filho cristão, ele está quebrando o terceiro mandamento, porque ele está tendo uma atitude que não condiz com a ordenança bíblica, então ele está tomando o nome de Deus em vão. Davi perguntou aqui, e se os pais adotarem ideologias erradas, e se os filhos quiserem seguir, haverá atrito? A gente vai tratar disso aí, Davi. A gente vai tratar disso daí já já. Terceira razão a qual nós desobedecemos, nós quebramos o quinto mandamento, é que nós estamos em tempos difíceis, em que não há afeição natural. Vê aí 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão o quê? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes daí. Então veja, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverá homens que serão desobedientes aos pais. Cada momento que se aproxima a segunda vinda de Jesus, esse tempo vai ficando mais difícil. Isso porque, como uma própria forma de juízo e punição para o mundo, Deus ele vai tirando o pé do freio. Imagine um mundo caído, um mundo de pecado, como um caminhão carregado de madeira. Deus ainda segura esse caminhão para que o estrago não seja grande. Mas a cada geração em que a volta de Jesus se aproxima, esse freio vai sendo reduzido. Então a tendência é a coisa ficar pior do que já está. É ladeira abaixo. Então vai ser cada vez mais comum nós evidenciarmos matérias que vão falar de filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho e por aí vai. Quarto, nós vivemos numa era onde o culto à juventude é cada vez mais marcante. A gente vive numa era que cultua a honra da juventude. Então o mandamento de honrar pai e mãe não faz sentido algum. A nossa cultura que é tolerante tem tolerância zero para aqueles que envelhecem. O que produz um culto de uma juventude perpétua. E o que a gente mais vê são as pessoas em busca do rejuvenescimento, né? Pessoas que querem retardar aí o efeito do tempo. As clínicas de estética estão lotadas de homens e mulheres que querem continuar jovens. Por quê? Porque é a nossa cultura. Velho não serve para nada. Para que serve velho? Só para dar trabalho para o INSS. Mas é a visão do mundo. É a visão do mundo. Para você ter ideia, países de primeiro mundo como o Japão vivem uma crise em relação à idade. É um país com uma população muito velha. Isso gera custos para o governo em relação à aposentadoria. E como eles não têm jovens para poder dar conta da mão de obra, eles estão nesse problema. O que a gente faz com os velhos? O que a gente faz com essa galera? Agora o Japão, para tentar sanar isso daí, ele está abrindo as fronteiras para pessoas de outros países irem trabalhar lá. Antes só podia morar no Japão se você tivesse descendente japonês. Até um terceiro grau aí. Se você tivesse um parente japonês de até de terceiro grau, comprovando, você poderia ir morar no Japão,
ou se você trabalhar por alguma multinacional que ela te chamasse para morar lá. Mas hoje não, eles estão vendo que precisam de mão de obra jovem para movimentar a economia. Por quê? Porque a população está envelhecendo. E a população japonesa, como cuida muito dessa questão de bem-estar, de saúde, é uma população que vive muito. A mesma coisa acontece com Portugal. Portugal é um país também que está importando mão de obra de outros países, porque a população está envelhecendo e os jovens estão saindo de lá para outros países da Europa, porque a oportunidade é melhor. Então veja que a cultura do mundo hoje é que o velho ele é inútil, ele não serve mais. Ele não está mais. O velho ele não consegue mais acompanhar o avanço tecnológico. Isso reflete muitas vezes na igreja, na relação, no trato com os nossos pais. A maioria dos nossos pais aqui, eles nasceram numa geração que não tinha internet, que não tinha rede social, que não tinha toda essa parafernália tecnológica que a gente tem hoje. Hoje a gente já nasce com o celular na mão, a gente já nasce tendo Instagram. E lógico que os nossos pais não querem ficar tão para trás em relação a isso. Então, é comum muitas vezes você chegar em casa, o pai, fulana, vem cá, vem aqui no celular, nisso daqui, né? Meu sogro, até um tempo desse, ele não tava nem aí pra esse negócio de rede social. Aí a gente deu um celular para ele que tinha um WhatsApp, pronto, vai no Vivo sem WhatsApp agora. E quando dá bronca no celular, aí vem atrás da gente para tentar resolver lá. É. Então, veja, a cultura hoje, ela honra com devoção a superficialidade da aparência e da juventude, certo? E a gente olha com desprezo a velhice e a maturidade dos nossos pais e de todos os outros. Então, essas são as razões pela qual nós desobedecemos o quinto mandamento. Por causa do pecado, porque não há temor de Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis e porque vivemos numa cultura que honra e preza pela juventude. Agora, honrar pai e mãe. O que significa honrar? Para a gente entender a essência do mandamento, a gente precisa entender o que significa honrar. A gente viu por que nós desobedecemos e agora vamos ver o que é honrar pai e mãe e quais os limites. Será que existe limite em relação a essa honra? A gente tem que honrar pai e mãe de forma indiscriminada aí ou tem algum limite? Primeiro, o que é honrar? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que honrar é algo sério. Honrar pai e mãe é um mandamento sério. Tudo na Bíblia é sério. Para você ver como era sério a questão de honrar pai e mãe. Abre comigo aí Deuteronômio. Capítulo 21. Verso 18. Todo mundo achou? Acompanha comigo essa leitura aí. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão ao ancião da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal no meio de vocês, e todo Israel ouvirá e temerá. Tanta gente ia ser tanto filho. É verdade, é matemática Covid. Vejam a seriedade que era infringir o quinto mandamento. Louvado seja Deus que a gente vive na economia da graça hoje, né? E essas infrações elas foram transpostas para a disciplina da igreja. Na igreja,
exerce esse papel de disciplina aí nas famílias. Então não precisa ninguém mais ser apedrejado, né? Mas veja, a mensagem de Deuteronômio, ela nos dá uma ideia de quão escandalosa era a história do filho pródigo. Pega essa história e transpõe ela lá para a história do filho pródigo. A lei ainda era válida naquele tempo. Essa lei aí. Era para aquele pai pegar o filho, levar ele para a porta da cidade e a galera tacar-lhe pedra. O cara fugiu, era glutão, era bêbado, imoral, desejou a morte do pai porque pediu a herança antes do tempo. Ou seja, o pai, pela lei de Moisés, tinha o direito de apresentar eles a um senhor na cidade e apedrejar. Porém, não é isso que a história mostra, a história nos dá um paradigma aí. Que paradigma é esse? Há uma boa notícia para filhos rebeldes. Deus, ele nos perdoa quando nós quebramos o 5º mandamento. Até porque nós somos os filhos rebeldes. Nós representamos o filho pródigo. Êxodo 21, Levítico 20, Provérbios 20, Provérbios 30, nós vemos que só o ato de amaldiçoar o pai já era passível de morte. Calvino vai dizer que a própria natureza deveria, de certo modo, nos ensinar isto. Aqueles que abusivamente ou teimosamente violam a autoridade dos pais são monstros e não homens. Quer se fantasiar de monstro no Halloween? Não precisa botar uma fantasia, não. Basta ser rebelde para com seus pais. É assim que você vai ser representado. Então veja que a desobediência aos pais ou a qualquer figura de autoridade é um ato monstruoso. Agora, honrar é difícil. Por que honrar pai, mãe ou qualquer outra autoridade é difícil? Porque exige que a gente suspenda, pare o culto a nós mesmos. É desistir da honra a qual a gente imagina que tem e entregar ela a outra pessoa. É nos deixarmos gastar pelo bem do outro. Beleza. E como é que a gente honra os pais? A gente viu que honrar é algo sério, a gente precisa honrar. Mas como é que eu honro o meu pai e a minha mãe? Consequentemente, isso aí vai ser levado para as outras autoridades. Tá? Sim. O significado de honra também significa peso, dar importância, dar significado, valorizar, venerar, ter apreço e prestigiar. Então, quando a Bíblia fala honre o pai e a mãe, ele está dizendo, olha, dê a importância devida a eles. Valorize, tenha apreço, prestigie. Isso implica em consultar nossos pais, pedir orientação deles, obedecer-lhes quando a vontade de Deus não é relativizada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu sei que, acho que de pai aqui só tem Rodrigo e Thalita, né? Tem Pedro e Vinícius e Kelly daqui a alguns meses. Ser pai e mãe é um ofício de grande significado, de grande peso e grande responsabilidade. Quando um homem ou mulher, eles geram um filho, é colocado sobre eles uma responsabilidade de instruir, conduzir e guiar aquela criança no temor do Senhor. Então, esse peso, essa responsabilidade, essa autoridade que foi colocada sobre o ombro dos pais é que deve ser reconhecida por nós como filhos. Certo? Calvino ele vai descrever o teor deste mandamento nas seguintes palavras. A síntese, portanto, será que usemos de deferência para com aqueles que o Senhor nos fez superiores e assistamos de honra, de obediência e de grato conhecimento. No conceito de Calvino acerca do
do honrar pai e mãe, ele diz que a gente honra pai e mãe de 3 maneiras: reverenciando, obedecendo e reconhecendo. A gente vai ver o que é cada uma dessas 3 características aí do honrar pai e mãe. Então veja, o teor do 5º mandamento é reverência, obediência e reconhecimento em relação a todos os pais. Pais naturais, pais políticos, pais anciãos, tipo avós, pessoas mais velhas, pais espirituais, pastores, líderes, pais educacionais, pais de criação. A Confissão de Fé de Westminster, na verdade o Catecismo Maior, ele vai dizer o seguinte: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, em palavras e procedimentos. Então eu honro os meus pais, tanto em palavras como em procedimentos. Não adianta eu ficar postando foto da minha mãe no Instagram, no Facebook, no Twitter, e dizendo que eu a amo muito, mas nas minhas atitudes dentro de casa eu não demonstro esse amor. É muito bonitinho, um monte de filho no Dia das Mães posta as fotos da mãe. Conhece as mães tudinho no Dia das Mães, né? O povo posta. Aí bota lá, minha mãe, presente de Deus, minha mãe, coisa mais linda do mundo, e não sei o quê. Amo, louva a Deus por ter você como mãe. Mas no outro dia, já tá tocando terror dentro de casa, já não obedece. Para lavar um prato é uma luta, para varrer uma casa é um moído triste. Então, palavras têm que casar com procedimento. Oração e ação de graça por eles. Orar pelos nossos pais. Precisamos orar por eles. E principalmente se a gente tiver pais não convertidos. Aí que a gente tem que dobrar ainda mais a oração. Para que o Senhor os toque e nos use para que o evangelho chegue a eles. A imitação de suas virtudes e graça. Mesmo pais que não são crentes possuem virtudes que nós devemos, como filhos, copiar. Devemos, como filhos, copiar. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Nem todos os conselhos que um pai dá ao filho, às vezes, tem um fundamento correto. Mas, em questão de tempo de vida, eles viveram mais do que a gente. Eles passaram por experiências mais intensas do que a gente. Então, consequentemente, eles vão ter muito mais sabedoria de vida a transmitir do que a gente possa conseguir por conta própria. Então, precisamos ouvir atentamente os conselhos do pai. A gente vai ver mais na prática isso daí. A fidelidade, a defesa e a manutenção das suas pessoas de autoridade. Gente, o 5º mandamento, ele nos exorta a cuidar dos nossos pais na velhice. Isso implica em um cuidado até financeiro, se for necessário. Conforme seus diversos graus e natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas. Nossos pais são pecadores, tal como nós. E haverá momentos que eles vão pecar contra nós. Eles vão despertar a nossa ira. Eles vão nos machucar com alguma palavra ofensiva. Precisamos suportar e perdoar as fraquezas deles também. Oi. Aí, eu lembrei de um negócio aqui que não é o meu caso, né? Mas, por exemplo, eu queria saber qual é o limite dessa abrangência de honrar pai e mãe. Porque, no mundo ideal, bem, mas, na realidade, a gente vê que pais abandonam filhos, e etc. Aí, como é que o filho, tá certo, o filho cristão, ele deve fazer o bem a quem lhe fez mal. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Aí, e se esse pai que abandonou merece realmente ser honrado ou não. É isso aí. Pendura aí que a gente vai chegar lá. Tá aqui no plano de aula. Eu, com certeza eu sabia que essa dúvida ia rolar. Então vamos ver. Vamos analisar aqui rapidinho cada uma dessas honras aí. Devemos honrar o nosso pai em reverência, obediência e gratidão. Reverência. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que reverência não ocorre sempre
que os nossos pais são merecedores. Como eu falei, eles são pecadores, eles vão errar. Então, precisamos ser reverentes a ele, respeitá-los, não porque eles merecem por si mesmos, mas porque eles são a figura de autoridade que Deus colocou nas nossas vidas. Então, essa reverência é por causa da posição de autoridade que Deus concedeu a eles. Por isso está ligada a esse respeito. E como é que nós podemos reverenciar os nossos pais? Primeiro, com palavras de apoio. Segundo, financeiramente, quando são velhos, quando estão na velhice. E terceiro, fazendo sacrifícios. Muitas vezes nossos pais nos dão ordens de coisas que a gente não quer fazer, mas a gente se sacrifica em reverência a eles. Tá entendendo? A gente sacrifica em reverência a eles. Obediência significa que nós fazemos o que os nossos pais dizem enquanto fazemos parte do mesmo lar. Aqui vai para os que namoram com os pais. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, sendo sustentado por eles, você deve obediência irrestrita a eles. Uma ressalva aí que a gente vai ver daqui a pouco. É papai e mamãe que pagam suas contas, você vive com eles ainda, baixa a bola e seja obediente. E quando eu casar, Mateus, eu devo ser obediente aos seus pais? Sim. Só que agora o limite é outro. Seus pais não podem mais interferir diretamente na sua vida, dizendo o que você deve e o que você não deve fazer. Ele pode aconselhar, ele pode instruir, como de fato deve ser. Mas eles não devem ditar o que é que você deve fazer dentro da sua casa, ditar como você deve criar os seus filhos, como você deve posicionar os móveis dentro de casa. Isso não é mais função deles. Agora você deixou pai e mãe e tornou-se uma só carne com seu marido, com sua esposa. Mas você deve ainda reverenciar eles, certo? E respeitá-los. Na questão da obediência, implica que os pais eles estão dando ordens e passando instruções. A gente não nasce pronto. Então a gente só vai saber que se eu enfiar o dedo na tomada vai levar a dar um choque, se o pai chegar e dizer não vai no meio do dedo aí, você vai levar um choque. A função do pai é instruir, dar ordens, explicar por que está fazendo aquilo dali. Precisamos nos submeter aos seus desígnios quando a vontade de Deus é respeitada e o núcleo da nova família não é prejudicado. Gratidão. Devemos amá-los mesmo quando se tornam velhos. Devemos ser misericordiosos com eles e tratá-los bem em qualquer circunstância. Ser grato por todo o sacrifício que fizeram e fazem por nós, com os erros que cometeram. Se tem uma coisa que acomete os filhos, é a ingratidão. Às vezes a gente age de muita ingratidão para com os nossos pais. Se a gente parar para analisar direitinho, nossos pais, eles sacrificaram muitas coisas da vida deles para nos dar uma educação, nos dar alimento, nos dar o que vestir, nos dar o que comer. Sacrificaram horas de sono, quando a gente era pirraia, que adoece, ficar ali, tem que cuidar. Investimento. Então, o pai e a mãe, eles se sacrificam em prol do filho. Nós, como filhos, precisamos ser gratos a todo esse sacrifício. A todo esse sacrifício. E perdoar os erros que eles cometeram conosco. Essa é a parte mais complicada. A gente vai ver. Em termos práticos, honrar o pai e mãe envolve diversos aspectos. Honrar é atender, ouvir de coração, ou seja, ouvir cuidadosamente a instrução que eles têm para nós. Os filhos devem demonstrar essa honra no trato com os pais, na forma de falar com eles, responder respeitosamente, permanecer em silêncio quando os pais estão falando algo, dizer obrigado quando recebem algo dos pais. Eu tinha um colega, um amigo da igreja que eu fazia parte, em Maceió, que era absurdo a forma como ele tratava a mãe dele. Tinha um tio dele que dizia que a vontade era de jogar ele da janela do apartamento.
Tem vontade de jogar, tenho vontade às vezes de pegar Lucas e jogar ele da janela desse apartamento quando ele faz isso. A mãe dele chegava, chamava ele, Lucas. Uma pessoa normal dizia, oi mãe, que é? Ele não. De onde ele estivesse, ele gritava, que é? Mano, se eu fizesse isso, eu tomava um tapa tão grande na minha boca. Isso nunca apanhou. Nunca. Papel que não. Nunca apanhou. Não, meu filho, o cara que apanha não faz isso. Não. Era sempre, velho. Sempre. Lucas, que é? Vai ali na padaria. Vai não! Se fosse que já tinha dado. Se fosse com minha mãe, era uma só. Eu apanharia dois. Não Na sei o que outra era é. uma faca. Tem um vizinho, não sei o que é. Justo. Na outra era uma faca. Bebê de barra. Minha mãe dizia, Uma só. com certeza. Se eu fizesse isso, minha mãe chegaria do nada, rodava a mão na minha cara e dizia, você tá falando com suas parceiras, tá, por acaso? Exatamente. Tá falando com quem? Agora nessa igreja, o cara vai dar uma tapa. A gente fazia isso na pelada, tá ligado? Na pelada a gente se sentava. Mas era um absurdo, velho. Era sério. Era sério. Aqui jogando bola, né, mesmo? É uma cena que eu quero ver. Rapaz. Queira não. Mateus de bermuda. Você acertava. Depois eu não bola. Só vontade de ver minhas pernas, né, velho? Eu soube que teve uma época que o Fragoso faltou energia. E disse que faltou energia no Fragoso. Pedi pra Mateus ficar no bermuda. Para uma bola. Já foi essa daí? É, não, é que eu não gosto de bermuda, velho. Na rua você não vai viver de bermuda. Se você chegar em casa, se você chegar lá em casa, você vai me encontrar de bermuda. Mas você nunca vai me ver na rua de bermuda. Eu não gosto de usar bermuda. Nem o bebê, porque Fica você coloca a bermuda e e puxa meia. Não, ali foi uma exceção. Então, veja. Responder respeitosamente, gente. Ele não tá falando com a mãe da gente, com um parceiro, não. A mãe chama, fulano, oi, mãe. Né? Alguns pais exigem um teor maior de respeito, né? Senhora, né? Lá em casa não tinha muito disso, não. Então, podia responder de boa. Oi, o que foi, Eu mãe? falei o quê? Esse o quê? Agora, com a minha avó, não. Com a minha avó era senhora. Uma vez ela chamou, Mateus, vem cá, o que é? Que é o quê? Que é? Você tá falando com quem? Já? Quem mal? Esse que é pesado. Então, assim, independente de como é o trato dentro de casa, se é o pai exige que você chame de senhor, de senhora, ou se não importa, tem que ser feito com respeito. Tá? Com respeito. Permanecer em silêncio quando os pais estão falando, velho. Vai estar dando uma bronca e você está querendo contra-argumentar. Meu amigo, entenda uma coisa, você como filho, você sempre vai perder. Então não tente contra-argumentar. Ouça, depois você fala. Né? Se você pegar uma mãe que nem a minha e você tentasse falar, você vai escutar um cala a boca que eu tô falando. Senão você vai apoiar. Né? Pedro quer falar, aí a gente fala, Pedro, eu estou falando. E aí ele cala. E dizer obrigado quando a gente recebe algo dos nossos pais. Não precisa ser um presente, não. Entendeu? Eles permitem que a gente faça alguma coisa, vá para algum lugar, tal. Agradeça, tá? Isso inclui amar também os nossos pais quando eles não são merecedores. Alan e Bia são casados, Vinícius e Kelly, Rodrigo e Thalita, eu e Júlia. Vocês, quando futuramente casarem, vocês vão entender que nem sempre o meu cônjuge ele é merecedor do meu amor. Porque ele é pecador. Às vezes ele vai fazer coisa que vai me magoar. Mas eu devo amá-lo. A Bíblia me ordena isso. É amar mesmo sem merecer. Então, honrar os pais inclui ouvir o que eles têm a dizer,
em relação aos nossos relacionamentos amorosos também. Filhos não honram pais quando tratam namoro e casamento de modo estritamente privado, sem a participação dos pais. Isso porque, gente, o namoro, um namoro sério, significa que o filho ou a filha está se preparando para cumprir Gênesis 2:24. Deixar pai e mãe e se tornar uma só carne com seu cônjuge. Tá? Então, na questão do relacionamento, nós precisamos ouvir os nossos pais o que acontece em relação a isso. Daí, a opinião deles, o que eles acham, o que eles enxergam. Tem uma exceção, a gente vai ver já já. Tem uma exceção em relação a isso daí. Mas nós honramos os nossos pais quando nós ouvimos o conselho que eles têm acerca do relacionamento. Aí vamos lá. Existem limites para honrar os nossos pais? Falasse aí, Matheus, que a gente tem que honrar, obedecer, tá, beleza. Mas eu tenho que obedecer em tudo que eles mandarem? E se o que eles mandarem for contra a palavra de Deus? E se o que eles mandarem for algo arbitrário? Como é que eu lido com isso daí? Existem limites para a honra aos pais? A resposta é sim. Sim. Infelizmente, por causa do pecado, muitas vezes a autoridade do pai e da mãe ela vai ser abusiva. Isso tanto com pais crentes quanto pais não crentes. Tá? Em Atos 5, a gente tem um evento que está ligado à questão de governo, mas se aplica ao contexto de família ou qualquer outra autoridade. Que é quando Pedro é preso, aí ele recebe a punição lá e soltam ele só. Ele vai te soltar, mas tu não vai pregar mais esse Jesus aí não. Beleza? Vai-te embora. Aí solta Pedro. 5 minutos depois está Pedro na praça pregando o evangelho. Aí chegou na autoridade e disse, meu amigo, eu não disse para você que a gente ia te soltar se você parasse de falar desse Jesus aí. Pedro fala, importa obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. Então, se a escolha é entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens, nós obedecemos a Deus. Se a escolha é obedecer os pais ou obedecer a Deus, nós obedecemos a Deus. Se seus pais lhe ordenarem que você faça algo que Deus proíbe, ou se eles lhe proibirem de algo que Deus ordena que você faça, você só não pode, como deve, desobedecer. Mas não é desobedecer de qualquer jeito, não. De forma revolucionária, não. Tá? Tem que ter sabedoria para isso daí também. Vou pegar um exemplo bem bobo aqui. Você está em casa, chega aquela vizinha chata procurando a sua mãe. Você chega, mãe, a vizinha tá aí querendo falar contigo. Ela diz, não, diga que eu não tô, não. Ora, mentira. Se mentir, você vai estar quebrando um mandamento. A gente vai ver daqui a algumas aulas. O que é que você faz isso daí? Obedece a sua mãe ou obedece a palavra de Deus? Obedece a palavra de Deus. Você não vou mentir. Mentir é pecado. Isso desagrada a Deus. Posso dizer que a senhora está ocupada, que em outro momento fala. Teve uma amiga. Depois meu filho. E se eu não for atender, não, porque diga que eu não tô. Aí ele falou. Minha mãe tá dizendo que Apesar de ter recebido a autoridade de Deus, a autoridade dos pais ela não é absoluta. Pegando novamente o assunto do namoro. Pegando novamente a questão do assunto do namoro. Se um pai e a mãe, eles veem que os seus filhos estão tomando alguma decisão errada em relação àquele relacionamento, se ele vê que o camarada é uma alma cebosa, né, ou a menina só vai dar trabalho para ele, eles têm a responsabilidade de adverti-lo sobre esta escolha. Pais e mães têm a responsabilidade de proteger e advertir seus filhos. Se eles estiverem ainda sob a sua tutela, lógico. E proibir os filhos
de iniciarem um relacionamento. Eles têm direito a isso, tá, gente? Eles têm direito a isso daí. Se ele vê que aquele garoto, aquela garota não é ideal para você, explicar, eles têm o direito de proibir vocês de namorarem. Isso falando de filhos que ainda dependem financeiramente e emocionalmente dos pais. Tá? Quando não foi implicância, né? Que aí é que tá. O contrário pode acontecer. O filho ou a filha pode fazer uma boa escolha e os pais acabam não aprovando por alguma implicância, por alguma coisa. Porque eu preferia que você namorasse com fulaninho, não com fulaninha. Porque fulaninho é mais bonitinho do que ele. Tá entendendo? Ou acaba de alguma forma ali se opondo a isso daí. Então, nessa situação, o devido respeito aos pais deve ser mantido, só que você não precisa abrir mão do rapaz ou da moça por causa da família. Se o pai não, proibir você, só falar, não quero, tá, mas tá, beleza, segue em frente. Se houver proibição, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Se realmente você entende que foi propósito ali de Deus vocês se unirem e tudo mais, então espera o momento que vocês puderem ter o seu trabalho e viverem independente. E se casa. Tá? Isso eu falando, gente, de pessoas que ainda vivem sobre a tutela dos pais. Tá? Não estou falando de caba e mulher velha que já trabalha, mas ainda mora com os pais, não. Certo? Cada caso é um caso. Mas mesmo a pessoa assim, sendo autossustentável, se os pais vierem falar sobre o relacionamento, ele não é para ele obedecer também nesse caso, não? Esse mesmo caso que tu falou aí agora, se, por exemplo, tu acabaste de falar que eram pessoas que eram, assim, eram dependentes dos pais financeiramente. Mas se o cara não for e diz assim, pai, ó, essa mulher aqui e tal, não sei o quê. Sim, Ele então, fala, não, então, conversar, justamente, ele fala, conversar. por conta disso. Ou tipo, só a partir de que quando ele passa a trabalhar, ele meio que deixa de lado assim, a opinião do pai e tal. Não é que ele deixa de lado, porque é o seguinte, vamos lá. Se o pai ele proíbe o filho ou a filha de namorar, mesmo o namorado ou a namorada sendo uma boa pessoa, tá? O filho pode conversar com o pai, comentar. Tem que tentar entender por que ele está se opondo àquilo dali, certo? Se ele for dependente diretamente dos pais, for de menor, por exemplo, ele não tem muito o que fazer. Se o pai, você não vai namorar, ponto final. Obedece. Nesse caso é melhor obedecer. Não precisa abrir mão. Mas, meu pai não deixou, vamos esperar um pouco, vamos orar, vamos esperar a poeira baixar. Vai que nessa amizade aí eles vão lhe conhecendo, vão vendo quem você é, mudam de opinião. Quando o cara é de maior, você já tem uma autonomia a mais aí, tá? Então, até os próprios pais começam a reconhecer isso daí. Você completou maioridade, você já pode tomar certas decisões por conta própria. Então, o pai ele pode dar a opinião dele, mas a decisão final vai ser sua. Nesse caso, se você seguir com o namoro, você não vai estar quebrando o quinto mandamento. Agora, você precisa respeitar se o pai impor limites. Por exemplo, tá, beleza, vai namorar, ok, mas eu não quero esse cara aqui em casa. Então, não leve o cara na sua casa. Não quero essa menina aqui na minha casa. Então, não leve. A casa é dele. Tá? E busque aí construir o relacionamento a fim de que termine no casamento. Deu para entender ou ficou confuso? Não, ficou bom. Porque vai passando uma ideia que a responsabilidade do pai, assim, de dar a obediência. É porque, assim, justamente porque a relação de pai e filho, ela vai tendo essa mudança gradativa quando ele deixa de ser de menor e passa a ser de maior. Ele fica mais responsável. Exatamente. Ele ainda deve obediência e responder aos pais e tudo mais. Só que agora ele pode responder pelas próprias decisões. Então, se ele ouviu o conselho do pai, mas assim, ainda fez ao contrário e quebrou a cara, ele vai responder pelas decisões dele. Vai ouvir. E vai ouvir. Justamente, vai ouvir, que é o pior. O que é o pior. Então, veja, o sentido é, acima dos pais está Deus.
A função designada dos pais é instruir os filhos sobre quem Deus é e como servi-lo. Mas quando os pais eles fazem o oposto e os filhos sabem o que a Bíblia diz, eles não são obrigados a seguir a instrução dos pais. Tá? Isso casa aqui com a questão de, por exemplo, acontece muito isso. Os pais são católicos. Aí o filho se converte. E os pais querem que o filho continue seguindo a fé deles. Bom, agora que você se converteu, você tem conhecimento da verdade. Então você, por amar a Deus, não obedece a eles seguindo a fé deles. Tá entendendo? Então, dentro da ética cristã, tem uma premissa que é o seguinte: quando dois mandamentos eles se conflitam, o mandamento maior sempre prevalece. Mas mandamentos conflitam, Mateus? Infelizmente, sim. Não por causa do mandamento, mas por causa do pecado. Por exemplo, a gente vai ver na próxima aula o mandamento do não assassinarás. Mas, se for o caso de numa disputa com um bandido, eu conseguir desarmar ele e matá-lo, eu estou quebrando o mandamento? Não. Porque a lei maior é a lei da vida, da preservação da vida, sua vida. Então, sempre que um mandamento ele conflitar, o que vale é o maior. No caso do que no mandamento, se houver conflito, o que prevalece é o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na questão do limite acerca da nossa devoção aos pais, entra nessa questão aí. Nós só podemos obedecer aos nossos pais a partir do momento que as instruções, a ordem que eles nos dão, não vai de encontro àquilo que a Bíblia ensina. Tá? Volto a repetir, gente. Essa questão de relação de pai e filho, ela é muito delicada porque cada caso é um caso. É diferente eu tratar, por exemplo, vamos supor que tu fosse solteiro ainda, mas tu é de maior. Tu responde pelos teus atos. Mas o pior é que tá todo mundo de maior aqui, né? Mas vamos lá. Mas tipo, Ellen e Clara, elas não trabalham, dependem dos pais dela, estão vivendo sob a tutela dos pais. Então, são casos diferentes. Tá entendendo? Porque elas, vamos supor que elas fossem de menor. De menor. É porque ela sempre vai ser de menor, né? Posso perder a piada? Se ela fosse de menor, então seria um caso à parte para se trabalhar. A gente ia ver o que é que estava acontecendo ali, qual era a proibição, o que é que o pai estava causando ali. Mas, em suma, sempre que houver um conflito do quinto mandamento, o que vale é o mandamento maior do amar a Deus. Deu para responder a tua dúvida? Mas ele fala que ele é muito melhor. E ele perguntou da questão do abandono também. No caso de abandono. Sim, é. Não. Vou finalizar agora essa questão do abandono. Tem outras perguntas para fazer, meu filho. Eu quero passar até meia-noite aqui. Nossa. Porque vai lá. O do abandono está aqui justamente no final da aula mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, a gente vai encerrar do porquê nós devemos honrar o pai e mãe, como a gente faz isso na prática. E essa parte aí da questão do abandono. Pais que abandonam os filhos devem ser honrados ainda? Vocês estão pior do que a galera ontem na igreja. Essa questão de abandono não é para honrar, não. Eu continuo agora. Sim, a tua palavra é a palavra da Bíblia. Agora, mas Eu vou menino. começar aqui, mas não vai pensar. Não. Mas nesse caso, o conflito aí, ó, eu já tô pensando aqui já, velho. Tu já tá
fazendo o teu argumento para justificar a tua resposta, né? Sei. E às vezes nem é esse caso só de abandono, né? Às vezes os pais, tipo, dentro de casa, mas agem com os filhos toda hora de forma. Olha, tá vendo? Olha, já vai melhorando aqui. Aí já dá uma aula. Justamente. Não entendi, no caso, tu vai deixar pra abordar esse assunto semana que vem. Porque já é 6h30. Eu achei que ia dar tempo de concluir, Aqui. mas aí mais. Olha, Matheus, e olha que não foi ele que foi abandonado, tá? Não foi, não é meu caso. A questão sou eu, aí tá assim. Tô ligado. Tá tomando as dores, né? Também, né? Que acabou do nada, né? Tua mãe, né? Mas veja só. Assim, ó. A gente vai tratar disso na próxima aula. Inclusive, eu não cheguei a ser abandonado, mas eu fui expulso de casa. Agora vê direitinho aí, irmão. Isso é como Isso é ao contrário, isso é ao contrário. eu vou vir com um advogado termo aqui. Vai vir como advogado do diabo mesmo. É aquele lance, né? Se tiver alguma coisa que você discordar, você vai ter que se resolver com a Bíblia. Não, vou, filho, aqui. Vocês estão pior do que a galera ontem lá no debate que eu fiz sobre teologia liberal. Os caras, cada pergunta. Mas é isso. Não, é um assunto bem delicado de se tratar, porque envolve questão de relacionamento de pai e mãe. Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. A realidade da minha criação é diferente da criação de vocês, né? Apesar de ter sido criado no lar cristão, os meus pais cometeram diversos erros e falhas. Como eu falei, minha mãe me expulsou de casa. E olha que eu sou filho único. Tem essa questão de abandono, não só físico, mas emocional também. Então, como é que a Bíblia ela nos ajuda a enxergar e responder essas coisas? Então, na próxima aula a gente vai ver isso direitinho. E aí, terminando, a gente já dá a entrada no 6º mandamento, no nosso assinado. Beleza? Dúvidas da aula de hoje? Tem, então, tranquilo, né? O problema vai ser na próxima aula. Convida da próxima aula. Beleza. Vamos orar para a gente encerrar. Olha, tem que iniciar a aula assim. Perguntas. Pô, vai ser com perguntas e vai responder. A próxima aula vai ser só de perguntas e respostas aqui. A partir de hoje, já vai pra Ele já acordou hoje, já pensando em encerrar, maquinando já. E ele vai me perturbar durante a semana todinha com os trem, tu vai ver. É porque o Matheus falou do pai mesmo. Tu ainda joga a culpa pro cara. Me lembrou, eu vou fazer isso pra ele. Já quebrou o 3º mandamento já. Vamos orar pra gente encerrar. Deus, louvado seja o teu nome por mais essa aula, Senhor. Em que nós estudamos um mandamento que é base para a construção de qualquer sociedade, que é base para as nossas vidas. Nós sabemos que, infelizmente, por causa do pecado, todas as relações humanas elas são destruídas, distorcidas, manchadas, inclusive a relação dos nossos pais. Mesmo eles sendo bons pais, eles são pecadores e falham em certos momentos. Que o Senhor nos ensine a honrá-los, que o Senhor nos ensine a respeitá-los, que a tua glória seja vista em nossas vidas e eles reconheçam isso daí. Que as feridas também do nosso coração, da nossa alma, causada por relacionamentos ruins com os nossos pais, possam ser curadas e tratadas pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos direciona no culto, em nome de Jesus. Amém. Boa semana.